Salmo 29. Esse salmo pretende expressar a glória de Deus como se ouvida no estrondoso trovão. Os versículos marcham na melodia de relâmpagos. Os verdadeiros ministros são filhos do trovão, e a voz de Deus em Cristo Jesus é repleta de majestade. Assim, temos as obras de Deus e a palavra de Deus conectadas, uma à outra. Charles Spurgeon. O salmo todo, neste salmo, a força de Jeová é celebrada e a exemplificação dela, evidentemente, retirada de uma tempestade de trovões no Líbano. Das montanhas, a tempestade varre até as planícies. Robert Murray McCheyne. Não há fenômeno na natureza tão atroz como a tempestade de trovões. O Salmo 29 aufere vitalidade e poder sagrados da presença de Jeová em cada estrondo sucessivo. James Hamilton, D.D. Deve-se compreender adequadamente uma tempestade oriental para reconhecer os sentimentos do poeta, com um poder que sugere o fim do mundo. August E. Toluc. Versículo 1. Tributai ao Senhor. Nem homens nem anjos podem outorgar qualquer coisa a Jeová, mas deveriam reconhecer sua glória e seu poder. Causas naturais, como os homens as nomeiam, são Deus em ação, e nós não devemos atribuir poder a elas. Charles Haddon Spurgeon. Isso demonstra a disposição que geralmente há em conceder a Deus o que lhe é devido. John Trapp. Versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Uma terceira vez a demonstração é dada, pois os homens são acomodados no glorificar a Deus, e especialmente grandes homens. Descrença e desconfiança, queixas e murmuração roubam a honra de Deus. Charles Haddon Spurgeon. O que ainda não pode ser feito, pois seu nome está acima de todo louvor, mas você deve tê-lo como alvo. John Trapp. Adorai o Senhor, porque o Senhor deve ter adorado, porque ele deve ter honras tão elevadas. Versículos 1 e 2. O objetivo do cristão sincero é glorificar a Deus, exaltá-lo e o engrandecer no mundo. Aquele que estabelece a glória de Deus como seu objetivo principal descobrirá que seu objetivo final, aos poucos, tomará conta de todos os objetivos fundamentais. Onde a glória de Deus é mantida como o maior objetivo do homem, ali todos os objetivos imediatos e fundamentais são subjugados. Thomas Brooks. Versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Não há cena mais alarmante do que o lampejo de um relâmpago ao redor do mastro de um navio. Troveja o Deus da glória. O relâmpago, na verdade, é um simples fenômeno elétrico causado pela interposição do próprio Deus. A eletricidade por si só nada pode fazer. Deve ser convocada e enviada para exercer sua tarefa. E até que o Senhor Todo-Poderoso a encarregue dessa tarefa, seu raio de fogo fica inerte e impotente. Bem como uma rocha de granito, uma barra de ferro poderia voar no meio do céu durante o relâmpago, sem terem sido enviados pela grande causa inicial. Charles Haddon Spurgeon. Sim, grande Deus, este coração até agora tão seco, tão árido, tão endurecido, esta rocha que golpeaste uma segunda vez, não mais te resistirá, pois dele agora jorram águas salubres em abundância. A exata voz de Deus que derruba as montanhas, anula trovões
ilumina e divide o céu acima do pecador. Agora comanda as nuvens a derramar chuvas de bênçãos, transformando o deserto de sua alma em um campo que produz 100 vezes mais. Essa voz eu ouço. J.B. Maslow's. Os poderes naturais da matéria e leis do movimento são de fato os efeitos da ação de Deus sobre a matéria. Consequentemente, não existe algo como causa natural ou poder da natureza. Samuel Clarke. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, assim como a voz de Deus na natureza é poderosa. Também o é em graça. O leitor fará bem ao estabelecer um paralelo e muito encontrará no Evangelho que possa ser ilustrado pelo trovão do Senhor na tempestade. Tenha certeza de que você não está recusando aquele que fala, sendo sua voz tão poderosa. Como não será então a sua mão? Charles Haddon Spurgeon. O caos não sabe como resistir ao Senhor. Ele ouve sua voz obedientemente, mas o coração empedernido repele o Senhor e sua voz poderosa. Muito frequentemente o convoca em vão. O Senhor é tão grandioso em criar mundos do completo nada, como é quando ordena um coração rebelde a erguer-se do seu abismo de pecado e a correr pela estrada dos seus mandamentos. J.B. Maslow's. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Rei dos Reis fala como um rei. Como quando um leão ruge, todas as bestas da floresta se aquietam. Assim o é com a terra que se silencia e emudece quando Jeová troveja maravilhosamente. Charles Haddon Spurgeon. Oh, que os Bonerges, filhos do trovão, evangélicos ajam de tal forma que o glorioso som do evangelho seja ouvido sobre todo o céu. Que os evangélicos ajam de tal forma que o glorioso som do evangelho seja ouvido sobre todo o céu, de modo que o mundo possa novamente ser sensibilizado a ele, antes que a voz do Filho do Homem, que tão frequentemente chama os pecadores ao arrependimento, passe a chamá-los ao julgamento. George Orne. Versículo 5. A voz do Senhor é, contudo, uma ciência diabólica esta que fixa nossa contemplação nas obras da natureza e as afasta de Deus. Se alguém deseja conhecer um homem e não prestasse atenção no seu rosto, ao seu rosto, mas fixasse seus olhos somente nas pontas de suas unhas, essa sua insensatez poderia ser justificadamente alvo de zombaria. João Calvino. Os cedros do Líbano, essas poderosas árvores de Deus, que por elas permaneceram de pé contra a força da tempestade, são os primeiros alvos da fúria do relâmpago, que é bem conhecido por visitar primeiro os objetos mais altos. Robert Murray McCheyne. Versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz de nosso Senhor moribundo partiu as rochas e abriu sepulturas. Sua voz vivaz ainda opera maravilhas semelhantes. Charles Haddon Spurgeon. Qualquer animal na floresta, ele traz as dores de seu novo nascimento, o arrependimento e a humilhação do Evangelho e, ao fazê-lo, Deus abre o coração dos homens que são tão resistentes e plenamente amadurecidos com vaidade, orgulho, hipocrisia, amor a si mesmo e autossuficiência, e também com a luxúria e sensualidade. Da mesma forma que qualquer floresta é coberta de matagal de árvores e arbustos, que impedem a passagem,
até que sejam dissipados pelo fogo e pelo corte. Joseph Campbell. Versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. O mesmo poder de Deus é difundido por sua palavra, viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando, derretendo, iluminando, inflamando o coração dos homens. George Orwell. A voz de Jeová despede chamas de fogo. Esta é uma imagem muito descritiva da ação divina do Pentecoste, enviando chamas distribuídas nas línguas de fogo que foram divididas de um manancial celestial ou fonte de fogo e se colocaram sobre as cabeças dos apóstolos e que os encheram com o fogo do zelo santo e do amor. Christopher Wordsworth. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Contudo, até mesmo ali, grande Deus, onde criei que havia encontrado um asilo inacessível à tua misericórdia eterna, onde eu pudesse pecar com impunidade, até mesmo ali, nesse deserto, tua voz me capturou e me lançou aos teus pés. J.B. Máximo. Versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Nossos ancestrais procuraram refúgio entre as árvores, mas a voz do Senhor logo os encontrou e fez seus corações estremecer. O Evangelho tem prazer em revelar poder em corações obscuros e ordena a alma que estremeça diante do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. O Senhor cuida das corças, então certamente Ele cuida daqueles que pertencem, especialmente daqueles que lhe pertencem, especialmente Joseph Campbell. Versículo 9. E no seu templo tudo diz glória. Há muito mais poder régio no trovão da palavra do que na palavra do trovão. Esta atemoriza apenas para condenação, mas a palavra para a salvação. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O poder foi manifesto no furacão, cujo curso este salmo retrata tão grandiosamente. Na calmaria após a tempestade, há a promessa de que esse poder será a força dos escolhidos. Charles Haddon Spurgeon. Primeiro, o Evangelho coloca o preço nas mãos daquele que certamente o comprará. O preço é a paz na consciência, porque paz na consciência não passa de uma descarga sob as mãos de Deus, de modo que a dívida com a justiça divina é plenamente paga. Segundo, todo cristão verdadeiro tem paz de consciência na promessa, que consideramos tão boa quanto o dinheiro à mão. A leitura completa do Salmo é de grande valor para que você veja o peso que o Senhor dá a esta doce promessa. O Salmo investe em demonstrar as grandes coisas que Deus pode fazer e o faz com nada mais do que uma palavra. Este Deus que faz tudo isso promete abençoar seu povo com a paz. Não seria uma triste paz termos ruas silenciosas, mas gargantas cortadas dentro de nossas casas? Contudo, infinitamente mais triste seria ter paz nas ruas, quanto em nossas casas, mas guerra e sangue em nossas consciências culpadas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Terceiro, é chamado de fruto pacífico de justiça. Brota tão naturalmente da justiça, como qualquer fruto brota da semente que lhe é própria. William Gurnall.